Vamos lá? De Deus que abençoa, que me dê sabedoria, que unja a minha mente, meus lábios, minha língua, minhas cordas vocais, meu coração, que unja todo o meu ser, na graça, na luz do seu Espírito, pelo seu óleo ungido, também as minhas mãos, meu coração, para que nós possamos estarmos junto a partir de agora. Então, como prometido, vamos então estarmos juntos nesse momento de muita importância para nós, os tempos em que estamos vivendo. Eu sei que há muitos fazendo o mesmo que eu estou fazendo. Há muitas pessoas, há muitos irmãos, padres, pastores, leigos, leigas, fazendo e tentando levar uma palavra de ânimo, de paz, de alegria, de reestruturação psicológica. Então, assim, há muitos irmãos trabalhando nesse contexto, nos tempos em que estamos vivendo. Eu quero dizer a você que sou mais um, que me junto com todos e também, neste momento, me junto com você. Por isso, é muito importante que já vamos começar com esta live. Deus acalma o Brasil. Deus acalma o nosso coração. Ok? Por isso, é em nome da Trindade, do Pai, no Filho e no Espírito Santo, que evoco neste momento todo um sentimento de humildade, simplicidade, compreensão e direcionamento das palavras. Que o Espírito de Deus venha falar em mim, para nós. Para que Ele nos dê, neste momento, nesse tempo de dificuldade, sabedoria para que nós possamos compreender a vontade de Deus ao nosso respeito. A vontade de Deus para os tempos em que estamos vivenciando, para que nós estamos agora vivenciando. Por isso eu quero que você que vai entrando, que está entrando, compartilhe já esta live, porque ela é muito importante. E assim, nada combinado, montado, mas é tudo reestruturado na graça do Espírito, quando Deus suscita no meu coração, poucas horas atrás, que era necessário que eu viesse me juntar com você nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de pânico, de medo, em que o mundo, o país, o estado, a cidade, o município, a sua rua, o seu bairro, a sua casa, o seu coração possa estar vivendo. Ok? Mas antes de mais nada, é muito importante compreendermos, né? Ungir já meus lábios, minha língua com o óleo santo de Deus. Bom, é muito importante já tomarmos consciência daquilo que diz Paulo na carta aos Romanos, para que nós possamos entrar nesse assunto muito importante, para que nós possamos terminar, e eu quero terminar orando com você. E quero terminar orando com você, para a sua casa, para o seu coração. Vamos estar juntos no final de tudo isso, mas desde esse momento já de antemão, eu quero que você deposite com fé já o seu coração. Creia, não na pessoa minha, mas na pessoa de Jesus Cristo, na força do Espírito Santo. É Ele que move. Entenda o que eu vou dizer. Você, se chegar no cano da torneira do teu filtro, ou do seu bebedouro, da torneira do teu tanque, da tua pia, se você quiser beber água, você vai lá, abre a torneira e enche o teu copo para beber a água. Mas você não passa a língua, a sua boca no cano, da torneira onde sai a água. O cano, ele tem a parte externa dele impura. Não dá para passar a língua, mas no interior dele passa água limpa. Assim somos nós, seres humanos, que nos colocamos. Me coloco, não sou perfeito, mas do meu interior
sai aquilo que é da vontade de Deus para você. Ok? Para mim e para nós. Os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus. Quero que você se junte comigo. Veja o que diz Paulo já nesse início, porque é muito importante. Se eu quero algo que aconteça na minha vida, se eu quero que algo diferente aconteça na minha vida, eu preciso antes entender que nada acontece sem. Vamos lá o que diz Paulo. Portanto, em Romanos 10, de 9 a 17, diz assim: portanto, se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, se em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Quer dizer, será socorrido, tá? Terá socorro. 10. É crendo de coração que se obtém a justiça. É crendo de coração que se obtém a justiça. E é professando com palavras que se chega à salvação, ao socorro. A Escritura diz: todo que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeus e gregos, porque todos têm o mesmo Senhor, rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Veja, para você, é para nós. Então, já comece a tomar posse do que vai vir na sequência. Presta atenção agora. Porém, 14. Como invocarão aqueles a quem não têm fé? E como crerão naqueles de quem não ouviram falar? E como ouvirão falar se não houver quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam a boa nova. Versículo 16. Mas não são todos que prestaram ouvido à boa nova, é o que exclama Isaías ao Senhor: quem acreditou na nossa pregação? 17, presta atenção nesse versículo 17. Logo, a fé provém da pregação, que se exercem em razão da palavra de Cristo. Versículo 17. Logo, a fé provém da pregação da palavra de Cristo. Portanto, querido irmão e minha irmã, nada está fora da palavra. Todo racional, todo o ser humano cai por terra. Toda razão humana limitada cai por terra diante do divino. Deus é o remédio para todos os males. Ele é o remédio que cura, que transforma, que restaura. Mas todo remédio tem sua bula, de as indicações e as contraindicações. Sendo Deus o remédio, logo a sua palavra é a bula que contém as indicações e as contraindicações. Mas isso para aqueles que buscam a simplicidade e a humildade na alma. Quando diz alma, diz coração. É preciso que nós voltemos nesse momento para aquilo que estou clamando nessa tarde. Deus salva o Brasil. A passagem de hoje, Marcos 4, de 35 a 41. Marcos, Evangelho de São Marcos, no capítulo 4, de 35 a 41. Para os tempos em que estamos vivenciando hoje. O que o Senhor vem falar dentro disso, desta passagem, para o que nós estamos vivenciando nesses tempos de hoje, agora. No mundo, no Brasil, no seu estado, na sua cidade, na sua rua, no seu bairro, na sua casa. Ok? Vamos lá. Diz então, Marcos 4, de 35 a 41. Diz assim: à tarde daquele dia, disse-lhe Jesus: passemos para o outro lado. Passemos para o outro lado. À tarde daquele dia.
Deixando o povo, levaram-no consigo na barca, assim como ele estava. Outras embarcações os escoltavam. Nisso surgiu uma grande tormenta, lançava as ondas dentro da barca, de modo que ela se enchia de água. Jesus achava-se na polpa, dormindo sobre um travesseiro. Eles o acordaram-no e disseram-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, cala-te. E cessou o vento e seguiu-se grande bonança. Ele disse-lhes: Como sois medrosos, ainda não tendes fé? Eles ficaram penetrados de grande temor e cochichavam entre si: Quem é este que até o mar obedece? Quem é este que até o mar obedece? Meu querido irmão e minha irmã, vamos mergulhar no pano de fundo dentro daquilo que o Espírito de Deus possa abrir nossas mentes, nosso coração, o que está nas entrelinhas, um pouco do que está nessas entrelinhas desta palavra para o tempo em que estamos vivendo hoje. Agora, nós sabemos que as tempestades, elas não avisam, às vezes dá um sinal quando vem. Elas chegam de repente. Há muitas tempestades que nos pegam de improviso. Há muitas tempestades que vêm e assustam pelo barulho e pela forma em que elas chegam e que elas vêm. E às vezes você até sabe e você tem conhecimento da causa, mas não sabe como lidar com aquela situação. Que de repente ela veio de uma proporção tamanha que você de repente não consegue entender e como fazer para desvencilhar daquela situação em que está te pegando ou que está acontecendo na tua vida naquele momento. Porque elas, as tempestades, elas chegam para tentar assustar. E elas não avisam quando vêm. Elas não avisam. Veja, os discípulos, a maioria deles eram pescadores. Eles conheciam e sabiam, eram homens que viviam nas águas. Eram pescadores, tinham o comércio deles, trabalhavam com isso. A maioria deles foram chamados. Jesus subiu e foi chamando entre eles Pedro. Eram homens que viviam nas águas, pescadores. Mas eles estavam diante de uma situação em que eles não tinham se deparado ainda, mesmo estando vivendo num tempo, num momento, num lugar onde existia um costume. Às vezes, dentro das famílias, vêm as tempestades. Às vezes um médico, diante do seu trabalho de medicina, ele se depara no meio de uma situação que ele não sabe o que fazer. Que ele se preocupa e ele vem uma tormenta, como diz um médico que eu conheci, Dr. Paulo Tondato, da cidade de Ourinhos, estado de São Paulo, diz um testemunho para mim que chegou num momento... Eu tenho um vídeo no meu canal no YouTube que eu falo sobre isso. No momento ele fala assim, ele fala: meu Deus, ela é tão nova, o que eu vou fazer? O que eu faço? Ela é tão nova, meu Deus! E já tinham dado por morta. Já não tinha mais, já tinham deixado, já estava lá deixada. Ele volta e tenta, mas ele tinha clamado: meu Deus, o que? Ela é tão... Ele sendo médico. Mas quando ele clamou, meu Deus, e ele tentou novamente, que ligou todos os aparelhos, hoje ela está viva. Ela voltou à vida.
Veja, mesmo às vezes sendo mediante de uma situação, às vezes é na tua família, na sua casa, às vezes um piloto de avião, ele está ali, ele conhece tudo, mas o avião entrou numa pane, ele não sabe o que está acontecendo e o medo vai tomando conta dele e pela situação de pânico a tendência é cair. Mesmo ele conhecendo, ele sabendo da causa, a tendência é cair. Mesmo ele sendo o piloto do avião. Mesmo hoje os ministros que estão aí no Brasil, que é o ministro da saúde, às vezes um dia ele fala uma coisa, depois ele fala outra, às vezes ele pede uma situação, pede outra, mesmo sendo médico. Médicos, graças a Deus, são pessoas técnicas que o governo chamou, mesmo sendo médico, ele fica ali com a ajuda de um ministro, de outro ministro, é o da educação ajudando, é o da economia ajudando, é o da tecnologia ajudando, e ficam todos ali e atemorizados, porque são as notícias que vêm, são os relatos que vêm, são as pesquisas que vêm, e todo dia uma situação nova, um vírus novo, uma situação nova, e vai criando uma síndrome do pânico, mesmo sendo da área. E às vezes dentro da própria família a mesma coisa. Eles estavam na barca, o mar estava bravo, eles estavam ali, tinha algo para eles poderem fazer, começou a entrar água, desesperaram entre si, começaram a ficar temerosos. Veja, não é diferente, às vezes as tempestades, ela vem de repente numa provação, na ordem espiritual, num trabalho, no desemprego, numa dívida. E às vezes vem como uma bola de neve, cresce tanto que você não sabe o que fazer. Muitos chegam até o suicídio. Porque o medo da tempestade, o medo do tamanho da prova, mesmo sabendo que o Senhor está na polpa, vamos chegar a esse ponto, mesmo sabendo que Ele está na polpa, às vezes é uma questão de uma dor, de uma enfermidade. E antes de ir ao médico, o medo já chegou lá antes. E quando senta, e quando o médico, que ele vai fazer os primeiros diagnósticos, a palavra que vem, ai doutor, o que vai ser? E já o medo já está dando um prognóstico do que pode acontecer com aquele paciente. É preciso entendermos o que o Senhor está nos falando para nós, para o Brasil, no tempo em que estamos vivendo hoje, agora. Se nós queremos orar, se nós queremos a graça de Deus na nossa casa, na nossa vida, na nossa história, nós precisamos entender o que diz a palavra, o que nós lemos no início aqui desta live. Porque diz, quem tem ouvido, diz a palavra, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Portanto, o Espírito Santo está falando ao nosso coração, ao meu e ao seu. O Senhor está abrindo um leque, porque está existindo uma grande confusão de entendimento e de incompreensão diante de tudo o que está acontecendo hoje no Brasil. O barco, o veleiro, o Brasil chacoalha de um lado para o outro. Está ali os mestres, os conhecedores, como eram aqueles discípulos, eles conheciam da água, eram pescadores. Mas uma situação nova estava acontecendo, uma tempestade temerosa. Assim também é um vírus diferente, é um medo, é um pânico. Está ali os mestres, conhecedores, os ministros, está ali o governo, está ali, mas está tendo uma confusão, uma falta de união, de incompreensão entre todos, entre governo, povo, povo, governo. Tudo por quê? Porque o pânico foi instaurado e instalado no coração das pessoas. E de repente isso te leva ao chão. Te leva ao chão. Muitas pessoas têm atendido, como tenho atendido nesses dias, pessoas em casas, pessoas que estão em síndrome do pânico. Tenho ido em casas visitar e tenho visto pessoas tendo síndrome do pânico tremendo. Tem pessoas que estão na cama, com medo porque foi tomado conta, está com medo de tudo. E tendo que sentar ali e pedir, olha para mim, vamos conversar um pouquinho.
até que se senta, até que se levanta e fala e começa a respirar diferente. Puxa vida, é o medo. Pois é, o medo. Foi isso que eles sentiram quando o barco começou a encher de água. Talvez você esteja assim com medo, e este medo está fazendo com que a tua oração não seja aquela oração da intimidade no Espírito. Tudo por causa do quê? Por causa da falta de intronização dos rolamentos de cima para baixo, de baixo para cima. É preciso entender o que o Senhor está falando nesta passagem de Marcos 4, de 35 a 41 para nós. Por isso o tema, e peço que você compartilhe essa live. O tema dessa live é: Deus acalma o Brasil. Deus acalma e vem acalmar o Brasil. De repente, meu querido irmão, minha querida irmã, assim como Jesus estava na polpa daquele barco, dormindo, mas sabia de tudo já de antemão que ia acontecer, sendo ele Deus. Jesus pode estar no sofá da sua casa, lá num cantinho, naquela cadeira, num cantinho especial, assistindo o pânico dentro da tua casa, assistindo o pânico do teu coração. Ele pode de repente estar ali calminho, quietinho, observando o que é que fazem e o que é que falam, e o que é que assistem, e o que é que ouvem. Jesus está na polpa do barco de sua família, da sua vida. Jesus, ele está observando com a cabeça, tranquilamente observando. A palavra não é vazia. Se você ouviu desde o início, você viu o que o Cristo disse. Veja o que diz o versículo 17. Logo a fé provém da pregação da palavra, exerce em razão da palavra de Cristo. Paulo ainda diz mais, que a cura vem através da pregação da palavra. Então veja, se não tem sede pela palavra, é impossível alcançar a graça. Fica impossibilitado de alcançar a graça, porque eu quero a graça, que ela venha com força e rápida e execute total na minha vida. Mas e a palavra? Depois eu vou ver o que fala a palavra. Não, as duas coisas têm que estar juntas, e a primeira é a palavra. Deus não é mudo, por isso ele está na polpa. Você pode estar confuso com tudo que está acontecendo, confusa com tudo que está acontecendo, como os discípulos estavam na barca. Eles ficaram confusos, com medo de tudo que estava acontecendo. Aquela tempestade estava trazendo para eles síndrome do pânico. Assim como de repente toda uma situação, talvez nem seja por causa desse vírus, talvez nem seja por causa do vírus que assola esse país, talvez não seja vírus, talvez seja uma dívida, uma doença, uma dor, talvez seja uma outra enfermidade, talvez seja uma desavença na sua casa, talvez seja alguém da tua família que esteja precisando, talvez seja situação financeira, talvez seja a fome, as suas latas, as suas vasilhas, a panela não tem o que pôr, talvez seja um ente querido seu que está sofrendo por alguma outra situação, e você, por amar essa pessoa, o seu coração está com síndrome do pânico e do medo. Veja, o Senhor está dizendo, ele pode, nesse momento, estar na barca. Veja toda essa disputa que está havendo aí entre os governos. Tudo isso é confusão. E quem está no meio, o povo vai ficando com pânico. É uma disputa do ter e do ser e do poder. E Jesus na polpa assistindo tudo isso. Jesus na polpa do barco do veleiro do Brasil, assistindo toda a situação. Cabe a você, cabe a mim, nesse momento, nesse evangelho, entender o que o Senhor vai nos chamar daqui a pouco. Qual é a atenção? Porque dentro da palavra nós precisamos entender que ela, dentro de toda a palavra, ela vem com a palavra de ordem, conselho e promessa. Vem a palavra de ordem, conselho e promessa. O Senhor, ele vem ordenando, vamos ver, nós estamos esmiuçando, mas já Jesus na palavra, ele disse no final, ele disse-lhes, como sois medrosos.
ordem, conselho e promessa. Tendes fé, diz o Senhor. Portanto, ele está nos chamando a uma situação, a uma moção de intimidade. Jesus entrou no barco com eles e diz: passamos para outra margem. Jesus entrou no barco e diz: passamos para outra margem. Jesus, você confiou nesse projeto de vida, de trabalho, vida profissional, familiar, social. Se você confiou no Senhor nessa situação que você está esperando nele, ele está dizendo: então passamos para outra margem. Jesus está no barco, que está na polpa com você. Se o vento está soprando mais forte, se as águas de repente começam a encher o barco, está com medo de afundar, veja, quem está na polpa desse barco, dessa situação que você depositou nas mãos do Senhor, é o próprio Senhor. Veja, é muito importante tomar posse da palavra, mas precisa ter audácia para tomar posse. É jogar a razão e vir com o coração. Todo racional humano deturpa a fé, porque nossa razão humana nos faz colocar obstáculos. Será? Por quê? Muitas vezes é preciso nós perguntarmos: para quê, Senhor? Em vez de falar por quê. Nós colocamos como titular dizer por quê. Não para quê, Senhor. Para que isto acontece, Senhor? Dentro disso, o Senhor vai dando a nós uma lição de entendimento para que possamos sair da situação. É preciso nós tomarmos posse e entender que toda esta confusão hoje de disputa, quem pode e quem não pode, quem manda e quem não manda, sai para a rua, não sai para a rua, fica em casa, não fica em casa, vai trabalhar, não vai trabalhar, quem pode, quem não pode, faça assim, faça assado, e fica de um lado e do outro, e um olha para um lado e um olha para o outro. E Jesus está permitindo tudo isto. Jesus está permitindo toda esta situação, porque nada acontece sem a permissão do Altíssimo. Ele permite e olha como é que esse povo está agindo. O povo pediu e tem pedido para o Senhor quantas orações, quantos jejum, quantas celebrações de missa, quantos cultos, quantas pregações. E tem pessoas orando dia e noite para que seja dizimado esse vírus do Brasil e do mundo. Quantas orações, quanto pedido, Papa pedindo, pastores pedindo, todo pedindo, leigos pedindo, leigas pedindo, você na sua casa pedindo, pessoas pedindo, e o Senhor de repente ele permite que esse vento sopre mais forte, deitado na polpa, observando se após o pedido há uma queda nas palavras, se pós o pedido cai no testemunho de vida, pós o pedido cai na forma de jaculatória pela língua. Nós temos que observar o que o Senhor ele está na polpa nos olhando, observando nesse momento não só o Brasil, não só o estado, não só a sua cidade, não só seu bairro, sua rua, mas também sua casa. Jesus no silêncio da polpa, ele observa. Veja o que aconteceu com Pedro nas águas, numa outra passagem. Jesus vem caminhando sobre as águas. E Pedro sente medo. Ele chama: vem Pedro. Pedro desce da barca e vai. Jesus permite que o vento sopre mais forte e que as águas venham sobre Pedro mais forte. Pedro tira o olhar, ele caminhava nas águas. Pedro desceu e estava indo. Jesus permitiu que esse vento e as águas soprassem. Pedro sentiu medo e afundou e gritou socorro. Jesus pegou Pedro pela mão, pôs de volta na barca e falou para ele: homem de pouca fé, porque duvidou no seu coração. Porque duvidou no seu coração. Nós muitas vezes não temos a paciência de entender e até mesmo de esperar as demoras de Deus. Veja, isto é uma palavra interessante. Saber esperar as demoras de Deus. E a Trindade Santa, ela nos ensina, ela nos proporciona de entendimento. Jesus no horto, ele clamou ali, ajoelhou ali no horto.
porque era chegada a hora. E ele disse, ele chamou o pai. Pai, pai. Abá sabactani. Jesus clamou o pai. O pai respondeu. Continuou o silêncio. O Cristo, o homem, aquele que suava sangue frio, aquele que nem sabia o que ia acontecer, o Cristo, homem, sendo Deus, se colocou com o homem de joelho, clamando o Pai, e o Pai no silêncio observava o Filho. Não, a palavra não diz que o Pai respondeu. E Jesus ali clamando, aí Jesus disse, para que o Pai desse força para que ele passasse por aquele cálice. Em outras palavras, bem isso. Mas o silêncio do Pai era já a vitória do Filho. Porque Jesus foi para a cruz, passou por aquele cálice e ressuscitou. O silêncio de Jesus, meu querido e minha querida, se você de repente está nessa turbulência, está com medo, se você está orando, mantenha firme, feche os seus lábios, mantenha a sua oração, mantenha a fé, porque se ele acha que Deus está demorando, a demora dele, o silêncio dele é a tua vitória. Dentro desse silêncio está em ti, por ti, a chave da vitória. No silêncio de Jesus estamos já com a chave da vitória, porque o silêncio do Pai era já a vitória do Filho. É tempo de reflexão. Nós precisamos entender dentro desse tempo um tempo de reflexão. Marta, se você observa, Marta, ela não conseguiu entender a demora de Deus. Lázaro, seu irmão, faleceu. Ela sabia que eles eram uma família amada por Jesus. A casa que Jesus sempre estava. Era uma casa que Jesus sempre visitava. De repente a sua casa é uma casa cheia de bonança, uma casa de oração, uma casa de bons coração, uma casa de afinidade, de harmonia. É uma casa onde Deus sempre está. Veja, casa de Marta era assim, mas seu irmão estava mal e veio a falecer. E ela tinha mandado avisar o Senhor. Mas o Senhor tranquilamente ainda espera mais alguns dias para vir. Quando Jesus vem, Lázaro já tinha sido enterrado há 4 dias. Marta, por não ter entendido, mesmo tendo convivido com o Senhor, mesmo tendo convivência, conhecido o Senhor e já tinha ouvido o Senhor várias vezes, ela vai ao encontro de Jesus revoltada e derrama diante de Jesus a sua ira e a sua indignação e a sua chateação. Quantas vezes você já ficou chateado porque não recebeu uma graça, porque não aconteceu aquilo que você quer, porque não foi do jeito que você queria, porque não deu certo aquele projeto, aquela situação em que você tanto esperou? Marta também estava indignada, mesmo sabendo, amando o Senhor, ela estava chateada com ele. E ela foi a ele, e nele ela derramou, e Jesus vai e diz, vamos aonde ele está? Ela, não vou, já faz 4 dias, cheira mal. O que Jesus diz para Marta? Marta, eu não te disse, se creres, verás a minha glória? Veja, 4 dias depois, Jesus calmamente, na demora que Marta, na agonia de Marta, com chateação de Marta, porque ela esperava, ela contava que seu irmão não morresse, mas Jesus chega atrasado 4 dias depois, propositadamente, demorou. E ela indignada, e ele diz para ela, Marta, Marta, eu não te disse, se tu creres, verás a minha glória? O que acontece? Jesus ressuscita Lázaro. Traz Lázaro para fora, ressuscita Lázaro. Um dos significados da palavra glória, é a certeza de que Deus está agindo e já agiu. Jesus estava vindo, estava agindo dentro do tempo dele. É no tempo de Deus, não é no seu tempo, não é no meu tempo, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Aprenda a estar nesse tempo de Deus. Ele está vindo, ele está olhando a situação de pane no mundo, de pane no Brasil, de medo, de opressão, de depressão. O Senhor está observando tudo isso. Ele veio calmamente e diz para ela, para Marta, 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 eu não te disse, se creres, verás a minha glória? Jesus está dizendo para você, crê e vai ver a minha glória.
A mão de Jesus está sobre o mundo, mas especialmente sobre o Brasil, sobre o estado, sobre o teu bairro, a sua cidade e a sua casa e muito mais, sobre o teu coração e a sua vida, a nossa vida. Tome posse do que diz a palavra. É muito importante tomar posse. Se quer a ação, o movimento da mão de Deus para ti, se tu queres esse movimento da mão de Deus para ti, é preciso entender o que diz a palavra, que é a bula do médico, as indicações e as contraindicações contém na palavra. Deus salva o Brasil. Jesus, quando ele chamou Pedro, observa isso agora, muito importante. Quando Pedro viu que era Jesus, Jesus acalma, sou eu. Aí Pedro se acalma e fica feliz, eu quero ir. Jesus chama Pedro, Pedro vai, como nós já falamos, caminhando nas águas. Jesus vinha, o que Pedro viu? Jesus caminhando sobre as águas. Sabe o que quer dizer isto? Jesus caminhando sobre as águas. O que quer dizer quando Jesus diz para o mar, cala-te, acalma, e o mar cessou, a calmaria voltou? E quando Jesus caminhava sobre as águas, Jesus tem poder sobre as suas criaturas. Jesus tem poder sobre a criação. Ele caminhava em cima daqueles que estavam revoltados. O mar estava nervoso, estava agitado. Jesus caminhava sobre, Jesus pisa sobre a tormenta. Os pés do Senhor pisam sobre a tormenta. Jesus caminhava em cima da sua criação. Jesus caminha em passos calmos diante da situação do mundo hoje, da sua situação, da sua casa, em passos manso e humilde. Ele caminha porque ele tem poder sobre toda a criação e criatura. Ele é Deus. Como diz o próprio Isaías no capítulo 45, Jesus diz a Ciro, eu sou um Deus sem rival. Jesus diz a Ciro, sou um Deus único. Não há rivalidade para mim, eu sou único, diz Deus a Ciro. Sou um Deus sem rival. É preciso que entendermos que Deus ele tem poder sobre a criação. E eles gritaram para o Senhor. Quando eles viram, muitas vezes você pode gritar, você pode ter vivido momentos de tribulação e dificuldade, e de dor, de angústia. E de repente você tem, nas suas orações, você chora, você vai aos joelhos, você se desespera, chora, ora até muitas vezes tremendo. Você ora muitas vezes até de uma forma trêmula, com choro diante de tantas dificuldades. E às vezes aquele desejo de gritar, de chorar mais alto, às vezes de ir até o chão. Assim eles fizeram quando a barca começou a encher de água. Eles foram a Jesus e gritaram, Senhor, não te importa, o barco está enchendo de água. Jesus estava dormindo na popa. Jesus estava lá no sofá, lá no cantinho especial da tua casa, naquela cadeirinha na mesa, lá naquela poltrona. Jesus sentado calmo, observando na polpa do barco, dormindo ali. E eles gritaram apavorados, não te importa, Senhor? O barco está enchendo de água, minha casa está assim, Senhor. Meu filho, meu pai, minha mãe, meu vovô, minha vovó. Senhor, comida, Senhor, dívida, Senhor, dor, Senhor, doença. Senhor, medo, Senhor, confusão, Senhor, briga. Jesus olhou para ele, cessou, acalmou o mar. Jesus acalmou o mar. Jesus disse um basta para a tempestade. Jesus nos ensina, meu querido e minha querida, no meio das tempestades, Ele nos dá ensinamento. Por que será que o Senhor permitiu que fosse recolhido praticamente todo mundo para dentro das suas casas? Tempo de reflexão, tempo de silêncio, tempo de adoração, tempo de reconhecer, tempo de viver, tempo de sorrir, de dialogar, de falar, tempo de oração.
tempo de voltar, de se autoconhecer. Deus, veja, Ele nos ensina, em meio de muitas tempestades, Jesus ensina. Ele ensinou eles no meio daquele momento. Ele ensinou a eles como era que tem que fazer. O que é que tinham que fazer. Jesus mostrou também para Pedro. É no meio da provação que o Senhor, muitas vezes, da tempestade, que Ele nos ensina. Porque Ele está ali, só observando, da polpa do barco, Ele nos ensina. O que diz o Salmo? O que diz o Salmo 90? Veja o que diz o Salmo 90, do versículo 9 e o versículo 10. Veja, se for somente uma palavra para ler, se é um salmo recitado, é muito lindo na Bíblia. É muito lindo somente na Bíblia. E se eu acho lindo e eu confio nessa oração, eu tenho que tomar posse dela. O Senhor está nos chamando, essa é a verdade. Versículo 9 e o 10 do Salmo 90. Diz assim: porque o Senhor é teu refúgio, escolheste por asilo o Altíssimo, nenhum mal te atingirá, nenhum flagelo chegará à tua casa, porque os seus anjos Ele mandou que te guardem em todos os teus caminhos. Veja o final do versículo 10. Nenhum flagelo chegará à tua casa, porque Ele é teu refúgio. Nenhum flagelo. Se esse salmo é verdade, se você gosta muito desse salmo, por que tem tanto medo quando as provas estão acontecendo? Muitas pessoas têm esse salmo até de cor, e acham lindo, eu tenho decor desse salmo, mas nesse momento estou em pane e em pânico. E tem o salmo de cor, é decorativo, é um quadro, é alguma coisa que você achou lindo, é uma poesia. Mera poesia que fala dos momentos que você achou necessário, ou ela tem que ser vivida? Nenhum flagelo chegará à sua tenda, porque o Senhor é o seu refúgio. Somos bons leitores, como diz a palavra. Somos bons ouvintes, bons para ouvir, ruins para praticar. O Senhor nos chama para esta verdade, porque a culpa não é dele. Ele está observando da polpa do barco do Brasil. Existe vírus muito maior do que esse corona. É o vírus do medo, do pânico, da raiva, do ódio, da vingança, da maldade, da traição, da promiscuidade, da violência, do roubo, dos crimes, do engodo, do engano. Veja, existe vírus muito maiores. O vírus das grandes, o grande vírus que está aí, as grandes mídias, colocando medo. Medo, que é um vírus terrível igual esse. Não podia essas mídias agora estar levando as pessoas à intimidade com Deus, a levantar o astral, a manter as pessoas firmes. Não, só depositam e derramam carniça 24 horas. Notícias ruins. Matou, roubou, estrupou e o vírus vai matar. O vírus já matou, vai matar e vai chegar tanto, e vai chegar tanto. E pessoas, cada vez que ouve a grande mídia, esta que é a obra pura do demônio, que está aí, que age na contramão daquilo que é a palavra do Senhor, que vem deturpando a palavra de Deus, que vem fazendo de tudo para que as pessoas se voltem contra os poderes públicos, que se voltem uns contra os outros, que criam guerras, até mesmo nos meios sociais. Essa grande mídia vem derramando, vomitando, defecando sua carniça de fofocas, de intrigas, todos os dias, todas as horas, e as pessoas amam ouvir isto. Gostam disso, e por estar voltado somente para isto, por se alimentar somente disto, sofre as demoras de Deus. Sofre de uma forma de síndrome do pânico. Jesus, ele caminha sobre toda a sua criação e criatura. Ele tem domínio. Ele tem domínio sobre tudo e sobre todos.
Veja, é muito importante você tomar posse neste momento do que diz a palavra. O que diz João 14, 23. Jesus diz o quê? Aquele que me ama e ama a minha palavra, eu e meu Pai viremos nele e nele faremos morada. Aquele que me ama e ama a minha palavra. Aí em João 15, 7 ele diz o quê? Em João 15, 7 ele diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, isso vos será feito. Portanto, o Senhor está nos dando a forma de reflexão e fazendo o mesmo que ele fez com os discípulos no barco. Nesse barco, nesse veleiro que é o Brasil, você pode tomar conta do leme agora. Você pode levantar a sua mão como um grande profeta, como uma grande profetisa, levantar a sua mão para o alto e dizer: Senhor, abençoa o Brasil, Senhor, e por nosso país, pela nossa pátria, Senhor, exima este mal. Você pode se juntar, e se nós juntarmos nesse momento, tudo esse mal vai. Mas veja, é preciso que haja uma união do povo, é preciso que haja uma entrega do povo. Jesus, de repente, na polpa desse barco, ele quer ter acesso ao leme do barco. Jesus, não está escrito em Apocalipse 3, Jesus diz: eis que estou à porta e bato, em Apocalipse 3, eis que estou à porta e bato, se abrir, entro na sua casa e cearei eu contigo e você comigo. O que Jesus disse para Zaqueu? Zaqueu, desce daí dessa árvore. É preciso que eu fique hoje na tua casa. E no caminho, quando Jesus indo para casa de Zaqueu foi jogando fora os lixos dentro dele. Senhor, mas eu já fiz tanto mal, eu já fiz isso, maltratei isso, fiz aquilo. Enquanto caminhava com Jesus, indo para casa, chegando em casa, Zaqueu foi e tomou a atitude de mudar a sua forma de pensar, de falar e de agir. E Jesus diz: a salvação entrou nesta casa. A salvação entrou nesta casa. Mas veja, quando Jesus diz: é preciso que eu vá para a tua casa, Zaqueu tomou uma atitude dentro dele para com esta situação. É preciso que queres essa graça, quer que o Senhor faça essa força. De repente você está com desejo de tomar uma ação em relação ao município, à sua cidade. Você quer tomar as rédeas da situação, você está querendo fazer alguma coisa pela tua rua, pelo teu bairro, pela tua cidade, você quer, mas é preciso entender que precisa primeiro pegar nas mãos do Senhor e entender que é a vontade dele, a mão dele, do jeito dele, que isso pode acontecer. Sem isso, nada. Primeiro o desejo e a estar na palavra. Fora disso, vai ser somente mais um. Ele pode até permitir, mas serás apenas e somente mais um a sentar em uma cadeira, a tomar uma posição ou fazer isto ou aquilo. Por isso, o nosso presidente, ele tem tomado conta e posse da passagem de João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele é santo? Não! Um homem cheio de pecado, às vezes se perde as palavras, às vezes fala as coisas que não deve falar. Mas o humano dele toma conta, porque é muita pancada de um lado do outro. Naquele momento o humano dele pega e ele acaba falando até o que não deve. Mas é alguém que, sendo humano fraco, teme a Deus. E talvez por isso está irritando muito aqueles que não temem. Talvez por ser aquele que se ajoelha, aquele que ora, aquele que pede oração para pastor, para padre, para leigos. Muitas vezes na entrada da casa dele, quantas pessoas: deixa eu orar por você, presidente. E ele abaixa a cabeça. Quantas pessoas, talvez por isso irrita aqueles que são contra os princípios do Evangelho. E por isso as tempestades e as águas vêm mais. Mas o Senhor, quero dizer para os presidentes, para você prefeito, para você governador que está com o coração verdadeiro, com justiça, Jesus está na polpa do teu barco, no teu município, no teu estado, e você, presidente do país. Jesus está na polpa desse barco e ele pode levantar a mão e dizer: cessa, acalma, para tudo. Extirpa esse vírus, some tudo, é como eu quero. Jesus pode, mas depende de ti, grita-se. Faz como o Dr. Paulo Tondato.
A menina morreu, tiraram tudo, as enfermeiras, o doutor já foi, ele apavorado, ele deu esse testemunho para mim lá de Ourinhos, São Paulo. E ele disse, e ele por os corredores, mas ela é tão nova, voltou lá, ligou tudo de novo, meu Deus, ela é tão nova, disse ele para mim no consultório dele depois. Meu Deus, ela é tão nova, ligou tudo e conseguiu, ela voltou à vida. Veja, talvez seja preciso você que está na direção da tua casa, do teu município, do teu bairro, numa associação, talvez você é um vereador, um prefeito, um governador ou um presidente, você precisa entender, clame o Senhor. Ele está na polpa desse barco. Jesus acalma o Brasil. Jesus acalma, e só Ele pode acalmar o Brasil. Muitas pessoas têm até mesmo, vão para outros países, para buscar paz em outros países, para buscar meios de vida, qualidade de vida para fora, se sente melhor fora do que no próprio país que vive. Mas estão se repatriando todos, porque foi pego, Deus permitiu essa situação no globo terrestre todo. Permitiu essa obra do demônio. Veja, permitiu, pois ele permitiu que o demônio fosse a Jó. O demônio antes disse para ele disse para o demônio, veja como Jó é fiel a mim. Veja como ele é fiel a mim. O demônio disse para Deus, ele é fiel a ti porque não permitiste prova para ele. Permita, eu quero ver. Deus disse para o demônio, eu permito, só não permito que o mate. Naquele momento Jó foi tomado pela maior provação da sua vida, perdeu tudo, foi ao relento, foi separado da sociedade, jogado entre as pedras das montanhas, aonde era chamado os grandes leprosários, se coçando no relento. Mas foi lá que Deus mandou Elias falar com Jó, quando Jó estava enfraquecendo na fé. Foi lá que Deus mandou Elias dizer, e foi lá que Elias chegou e Jó, agora é a hora de você provar que você crê, agora é a hora de você provar que tudo que você fazia era de verdade. Naquele momento Jó não olhou mais para a buzinação da sua mulher, que ficava dizendo para ele amaldiçoar o Deus para morrer de uma vez. Jó voltou à fé, e Deus deu a Jó não só a saúde, mas 10 vezes mais do que ele tinha. Portanto, o Senhor, Ele está permitindo isso no país. O Senhor permitindo, porque se diz um país de fé, se diz um país de cristão, se diz um país que teme Jesus, evangélicos e católicos, enfim, se diz um país que teme a Deus. É verdade isso? Mas será que o anjo não vai descer como desceu na igreja de Sardes? O anjo desceu àquela igreja de Sardes e disse, é tido e vista como uma igreja que vive, mas estás morta. Era uma igreja cheia de cristãos, mas vazios de Deus. Cristãos manequim, muito aparente, muito bonito, vistosos, mas dentro ocos, gelados, falta de fé, de amor, de compreensão, de aceitação, de entendimento, só acusação, mágoas, línguas soltas de fofocas, de intrigas. O Senhor, Ele está nos chamando para esse tempo de reflexão, porque a mão do Senhor vem para salvar o Brasil. O Senhor quer acalmar o Brasil, quer acalmar o Brasil e acalmar a nossa casa, acalmar a nossa situação. É preciso tomarmos posse disso, porque a casa de muitas pessoas tem sido inimiga delas mesmas. Tem pessoas que têm mais paz fora de casa. Sai para a rua para ter paz, porque em casa não tem. Em casa, se está em casa, vê vulto. Quantas casas eu visito? Sabe, Edinho, eu vejo um vulto à noite caminhando no corredor. Ai, eu tenho medo de tal cômodo na minha casa, porque de madrugada eu vejo vulto. Edinho, eu vejo vozes. Tem hora que eu vejo alguém me chamando. Tem pessoas que a casa se tornou o inimigo. É insônia que vem, vai, levanta várias vezes, caminham pela casa, o travesseiro se torna inimigo. Porque os medos são maiores do que a sua fé. O Senhor está nos chamando para esse tempo desse Evangelho de Marcos, no capítulo 4, de 35 a 41. O Senhor está na polpa desse barco, está lá no cantinho da casa, sentado naquele sofá, na polpa daquele barco, observando que muitas portas de muitas casas estão abertas, não para o Senhor. Quando Ele diz isso, que estou à porta e bato,
Se abrir, entrarei na sua casa e cearei eu contigo e você comigo. Muitas portas se abrem, sim, mas abre para fofoca, para acusação, para mágoas, para falta de agradecimento, de caridade com aqueles e aquelas que já um dia já te fez o bem. Mas tomou conhecimento, chegou ao doutorado da inteligência e hoje se coloca no direito de apontar e acusar e pisar naquele que um dia estendeu a sua mão para ti. O Senhor, ele de repente, ele está observando que muitas casas é brigas, é contendas, é acusações e açoites, desavenças, rivalidades, divórcios na própria casa. Divórcio de compreensão, de diálogo, de entendimento, de falta de amor. A porta está aberta, mas não para o Senhor. E dentro daquela casa, a notícia, a mídia vem, ligou o grande canal, a mídia vem, e o grande vírus está ali. O vírus está derramando, defecando pela boca. Porque o vírus vai matar, porque você vai se contaminar, porque a fome vai chegar, porque você vai ficar desempregado, porque a dívida vai aumentar, e o pânico vai vindo, e ai meu Deus. E assim muitas pessoas começam a viver, e começam a gritar o Senhor, e o Senhor vai dizer o que ele diz aqui, disse-lhes, como sois medrosos, versículo 40, como sois medrosos, ainda não tendes fé. No versículo 40, ele diz para os discípulos, como sois medrosos, ainda não tendes fé. O Senhor, ele nos chama, e é preciso entender, mas se você falar, Edinho, eu sou aquela pessoa que oro na minha casa, eu tenho orado, eu tenho joelhado, eu agora nesses dias eu tenho feito reflexão, e se você tem que ir orar para a tua casa, para a tua família, é preciso que você entenda algo muito importante. Em Mateus, no capítulo 12, versículo 43 seguinte, diz, quando o espírito impuro sai de um homem, sai por lugares áridos, à procura de repouso que não acha. Diz ele então, voltarei para a casa de onde saí. Voltando ele, encontra a casa vazia, limpa e enfeitada. Diz ele então, voltarei buscar 7 outros espíritos pior do que ele, para voltar com força total para aquela casa. Portanto, querido e querida, se orou e se a situação está em paz, e se você tomou posse, lembre-se, o espírito da mágoa, das fofocas, das intrigas, da língua solta, o espírito da desavença, dos palavrão, e tanto espírito ruim, se não está mais dentro da sua casa, lembre-se, ele está rondando, ele está rondando por lugares áridos, espaço, mas ele não se conforma, ele quer voltar para a casa de onde saiu, como diz Mateus 12:43, ele quer voltar para a casa de onde ele saiu, ele quer juntar as forças, quer buscar outros espíritos piores do que ele. É preciso entender, por isso, na polpa, no lugarzinho do seu sofá, no seu lugar especial, onde você ora todos os dias, onde você dobra o seu joelho, naquele lugar que você reconhece que ali Deus está, é preciso que ali, e você entenda que Jesus está na polpa deste barco. Ele está na polpa desse barco para fazer você entender que Ele é o mestre, que Ele é aquele que pode tudo e mudar tudo. Ele não falou na passagem, vamos passar para outra margem? Jesus chamou você, Jesus induziu você, você está conduzindo-te. Não é ele que diz em Êxodo 23:20, vou enviar um anjo de ti, para te conduzir ao lugar que te preparei. Estás sobre aviso na minha presença. Ouça o que ele te diz. Não lhe resista, pois ele não perdoaria a sua falta. Mas se obedecerdes pontualmente e fizerdes tudo o que ele vos disser, sereis inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo marchará adiante de ti. Veja, o Senhor promete, e é o único que cumpre, é o Senhor. É preciso entender e compreender. Quer tomar posse de uma situação, quer tomar autonomia de uma situação, quer tomar as rédeas de uma situação, mas se antes você não tem Deus, não busque povo para aglomerar contigo.
Se antes você não tomou o cajado da palavra, se você não tem humildade para aceitar a palavra, se você não compreende que a palavra é o princípio, e é por ela, e é em Deus, que temos que ter sobriedade e entender que é no tempo de Deus que as coisas têm que acontecer, você somente será mais um ou mais uma. A nossa oração ela tem que ser verdadeira. A nossa intimidade com o Senhor tem que ser verdadeira. E eles perguntaram para o Senhor, vamos para a oração? Eles perguntaram para o Senhor, olha o que eles perguntaram para o Senhor, no versículo eles perguntaram para o Senhor, quem é este? Veja, quem é este? Versículo 41, quem é este a quem até o vento e o mar obedece? Quem é este que o mar... Jesus, ele caminhava em cima da sua criação. O mar estava revolto, ele caminhava sobre o mar. Era a criação dele. Jesus disse para a tempestade, acalma-te. Ela acalmou. Porque eles gritaram e a sabiam. Eles tinham medo, estavam com medo. Eles não sabiam o que fazer, mesmo sendo homens das águas. Hoje os ministros não estão aí, mesmo sendo médicos, o ministro, mesmo sendo os que conhecem, não estão temerosos. Assim estavam os discípulos. Eram pescadores das águas, conheciam de água, conheciam como tinham que fazer, pois viviam dentro de barcos. Mas era uma situação nova, esse vírus é uma situação nova. E eles gritaram para Jesus, buscaram humildade. Cheio de medo, sim, reconhecendo o seu lado humano, eles foram e disseram, Jesus, não te importa? E Jesus acalma o mar, acalma as águas, disse, cessai. E eles diz, no versículo 41, quem é este que até o mar obedece? Eles murmuraram entre si, quem é este que até o mar obedece? Eles murmurando dentro do seu coração. Não foi a mesma murmuração quando colocaram aquele aleijado por cima da casa, num buraco da casa, desceram até o lugar que Jesus estava. Jesus disse, teus numerosos pecados são perdoados. E era um paralítico. E eles murmuraram entre si, mas ele, em vez de curar, ele está perdoando o pecado. Jesus disse para eles, por que pensais isso nos vossos corações? Jesus sabia o que ele estava pensando. Jesus sabe o que você está pensando, o que eu estou pensando, o que nós pensamos, o que nós planejamos antes de abrir a boca, antes de agir. Ele sabe, ele conhece o nosso coração. Jesus disse para eles, por que pensais isso nos vossos corações? Jesus precisava primeiro limpar ele dos pecados para depois colocar a roupa limpa. Não se coloca roupa limpa num corpo sujo. Jesus podia muito bem curar aquele aleijado e deixar ele com todos os pecados. Não, primeiro limpou ele da maldade e depois deu a graça da cura para ele. Veja, o Senhor ele está nos chamando para um tempo de reflexão. Para esse povo que disse, discípulo que disse, quem é esse que até o mar obedece? Quem é esse que até o mar obedece? Querido irmão e irmã, veja como é importante. Moisés chegou no Senhor e disse, Senhor, quando subiu ao Monte Sinai, e se quando perguntarem para mim quem tu és? Jesus disse, Deus disse, a Trindade naquele momento, o Todo-Poderoso naquele momento, Deus Pai, disse a Moisés, eu sou aquele que sou, eu sou aquele que é. Nada acima, abaixo, à direita ou à esquerda, eu sou. Quero dizer para você, Deus é na sua situação. Deus é no Brasil. Deus é no estado onde você reside. Deus é na sua cidade. Deus é no seu bairro. Deus é na sua rua. E Deus é na sua casa. Deus é na sua situação. Deus é nos seus problemas. Ele diz, eu sou. Você crê que Deus é? Quero pedir para você agora. Quero pedir para você neste momento. Você acredita? Tomou posse dessa palavra? Você crê e acreditou realmente que Deus é em toda a situação? Nos teus projetos, nas suas vontades, nos seus medos,
na sua luta? Você crê que realmente Deus é? Dentro de toda essa reflexão da palavra, porque está escrito aqui que a cura vem através da pregação da palavra. A cura vem através da pregação da palavra. Portanto, se Deus é, e aquele que ouve a palavra, logo a fé provém da pregação da palavra também, em razão daqueles que crê em Cristo. A fé vem através da pregação, e a cura também vem através da pregação da palavra. Portanto, se você, na humildade da tua alma e do teu coração, tomou posse da palavra, eu não sei qual é o teu problema. Eu sei que hoje uma pane no Brasil e no mundo, mas vamos falando do Brasil. Jesus salva o Brasil. Jesus acalma o Brasil. Mas veja, além desse vírus, quais são os outros vírus que atormentam a tua alma e o teu coração? Eu quero pedir para você agora. Quero pedir para ti neste momento. Agora, diante dessa live, abaixe tua cabeça. Aonde você está? Abaixe tua cabeça. Você de repente já perguntou, Senhor, mas essa situação minha, na minha casa, eu não sei qual é a situação, você sabe. Você já deve ter perguntado, quem é esse Deus? Talvez tenha perguntado já, meu Deus, mas parece que não me ouve. Por que a minha oração, às vezes, parece que não acontece? Eu tenho orado também, eu tenho pedido, mas sinto que está demorando tanto, Senhor, essa graça. E às vezes você vê falar tanto e às vezes você acaba criando uma confusão sobre a questão da existência do Criador. Acaba ouvindo falar aquilo que o mundo fala. E às vezes você tem caído até mesmo uma descrença, você não tem falado, mas o seu coração tem pensado nisso. E talvez você é uma pessoa que tem fé, uma pessoa que acredita na existência de Deus. Mas de repente você fala, mas por que estou passando por tudo isso? Se em Isaías 43 ele diz que me ama, que troca reinos por mim, se eu atravessar pelas águas eu não vou me afundar, que os rios não vão me submergir. Talvez você tenha perguntado isso. E Jesus disse para você, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte. Você pode dizer agora, Senhor, eu quero buscar essa fé do tamanho desse grão de mostarda. E dizer para este monte que saia da minha casa, que saia da minha vida. Eu não sei qual é o tamanho da montanha. Esse Cristo, esse Deus que os discípulos perguntaram na barca, quem é este homem? Este é aquele que carregou a cruz por você e por mim. Que tomou todas as nossas dores. Todas as dores, toda aquela dificuldade que você podia hoje estar sofrendo 10 vezes mais, parou na cruz. E na cruz de Jesus está toda agora a sua dificuldade. Toda a sua dor, toda a sua angústia está agora na cruz. Porque Ele carregou a cruz e Deus derramou sangue por você, por mim e por nós. Ele é aquele que perdoou os pecados, que disse ao Pai, Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. Se você já caiu por palavras, por palavrão, se você já caiu por briga, por críticas ou por acusações, eu não sei qual foi a espécie de queda que você sabe que Deus não se agrada. Ele é aquele que diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Jesus perdoa, a mão do Senhor está em você e por cada um de nós nesse momento. Basta que você creia. Ele é aquele que diz, vinde a mim vós todos que estáis cansados. Com o fardo eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e meu peso é leve. Jesus é este que diz, vinde a mim, dobre-se diante do Senhor agora com a sua situação, dentro da palavra que você ouviu, dobre-se diante do Senhor e diz, Senhor, estou diante de ti, tu disseste para me ir a ti, eu estou diante de ti, Senhor. Tome, Senhor, o meu fardo que não suporto, fardo do medo, da angústia, da dívida, da dor, da enfermidade, fardo da desavença, da tristeza, da opressão, da depressão, Senhor.
fardo, Senhor, fardo da tristeza. O Senhor diz, vinde a mim. Ele é aquele que multiplicou 5 pães e alimentou uma multidão, que de repente tem dificuldade financeira. O Senhor pode multiplicar pela tua fé. O Senhor pode fazer a bonança chegar na sua casa, na sua vida. Ele multiplicou 5 pães e alimentou milhares de pessoas. O Senhor pode multiplicar esse único pãozinho que você tem. Ele pode multiplicar esse R$1 que você tem. Ele pode multiplicar esse pequeno sorriso por uma grande alegria. O Senhor multiplica. Ele pode, Ele tem o domínio sobre todas as coisas. O Senhor pode ir ao encontro da sua dor, do seu medo. Não há vírus, de espécie que for, que o Senhor não pode exterminar. Ele é aquele que quando você chora, Ele está do seu lado, mas esperando um coração verdadeiro. Aquele que se derrama em verdade e em espírito. Como ele diz em Crônicas, no capítulo 14, versículo 7 e 14. Se o meu povo reconhecer as suas lamúrias, as suas misérias diante de mim, voltarei a minha face para o lugar em que está sendo feita a oração, e sararei essa terra. Portanto, os olhos do Senhor estão neste momento onde você está, e quer sarar esta terra, sarar esse país, sarar esse estado, esse bairro, essa rua, a sua casa, a sua vida, o seu coração agora. Dobre-se diante do Senhor. Dobre a sua vida, o seu coração diante do Senhor. Acredita que Ele pode, neste momento, realizar a obra de restauração na sua vida. Não seja intransigente com o Senhor. Não seja esse descrente com o Senhor. Não seja esse que blasfema com o Senhor. Não seja esse que tenta atrapalhar a obra do Senhor. Não tente atrapalhar aquilo que o Senhor está fazendo, porque a mão do Senhor está sobre você. Deixa o Senhor tomar conta do teu coração. Ele é aquele que diz, assim como Moisés levantou a serpente no madeiro, assim também o Filho do Homem será levantado no madeiro, para que todo aquele que nele crê não pereça. Jesus foi levantado no madeiro da cruz. Ele é o alfa, é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Jesus em Cristo está o início e o final de todas as coisas. Em Cristo está a saída para a sua, para a minha e para a nossa situação. Em Cristo está a graça. Volte-se para o Senhor. Volte-se para a alegria. Volte-se nesse momento e reconheça, Deus pode fazer muito por ti. Deus pode dar nesse momento a graça que você necessita, que tu buscas. Eu peço para ti nesse momento, olhe para esta cruz. Olhe para esta cruz. Jesus quer acalmar. Ele disse, assim como o Filho do Homem foi levantado, assim como Moisés levantou a serpente no madeiro, para que todos que nela olhassem fossem curados, assim também o Filho do Homem será levantado no madeiro, para que todos aqueles que nele crê não pereça. Querido irmão e irmã, pelo poder da Santa Cruz, pelo poder do sangue de Jesus derramado na cruz, pelo poder das chagas de Jesus, que o Senhor encontre neste momento a sua casa, que o Senhor encontre o Brasil, que a mão do Senhor venha acalmar o Brasil, que venha acalmar o nosso estado, a nossa cidade, a nossa casa. Que o Senhor venha acalmar e fazer cessar tudo aquilo que tenta atrapalhar. Jesus misericordioso, de amor e de bondade, encontre neste momento, Senhor, cada coração, cada irmão e irmã, onde quer que esteja neste momento agora. Esses que estão, Senhor, nesta live, Senhor, se colocando diante de Ti, por amor à Tua palavra, por amor ao Teu nome, Senhor, por acreditar que Tu és a única verdade, que Tu és a vida, que Tu és a salvação, que Tu és a alegria, Senhor, que Tu és a cura, Senhor,
que tu és, Senhor, o poder. Um Deus onipotente, onisciente e onipresente. Todo o poder é teu, Jesus. Toda a ciência e todo o conhecimento de todas as coisas provém de ti, Senhor. Sim, estás no meio de nós, Senhor. Está na polpa do barco da nossa casa, na polpa do barco, Senhor, desse país, de cada estado, de cada cidade. Está na polpa do barco, Senhor, nesse momento da casa desse irmão, dessa irmã. Estenda a sua mão, Senhor, misericordiosa, e acalma, Senhor, este mar. Acalma o mar das dificuldades, do medo e da dor. Acalma, Senhor. Bendito é a tua luz, bendito és a tua santa cruz, Senhor. Bendito seja o teu santo nome. Bendito seja, Senhor, o teu amor e a tua bondade. Eu creio que tu és, Senhor, a força que rege todo o universo. Eu creio, Senhor, que tu és, Senhor, o Altíssimo, aquele que tem o controle de toda e qualquer situação. Pelo poder da Santa Cruz, Senhor, na tua palavra, eu vos peço, ó Deus, abençoe, Senhor, abençoe cada coração de cada um e restaura, Senhor, para um sentimento de fé, de graça e de paz. Para um restabelecimento, Senhor, de uma saúde, de alegria, de fraternidade. Obrigado, Deus. Obrigado por podermos, Senhor, nos voltar humildemente, Senhor, e reconhecermos que sem Ti não somos nada. Que sem Ti, Senhor, não chegaremos a lugar nenhum, Senhor. Obrigado, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Bendito seja a Tua luz e a Tua bondade. Ouve essa música. Põe tua mão na mão do nosso Senhor, põe. Põe tua mão na mão do meu Senhor da Galileia. Põe tua mão na mão do meu Senhor e acalma o mar. Ele acalma o mar. Meu Senhor, cuidas de mim noite e dia sem cessar. Põe tua mão, põe. Tua mão na mão do meu Senhor e acalma o mar. Mais uma vez, a terceira. Põe tua mão na mão do meu Senhor da Galileia. Põe tua mão na mão do meu Senhor. Põe tua mão na mão do meu Senhor e acalma o mar. Só mais essa vez, meu Jesus. Meu Senhor, cuidas de mim Noite e dia. sem cessar. Põe tua mão. Põe tua mão na mão do meu Senhor e acalma o mar. Põe tua mão na mão do nosso Senhor. Junte-se comigo neste momento e rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos livre de todo o perigo e de todo o mal. Que o Senhor nos dê a alegria e a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã.